Boa noite a todas, a todos. Bem-vindos aqui para os programas públicos da exposição Ana Maria Maiolino Psil, aqui no Instituto Tomiotaki. Esta é uma exposição que nos deixa muito satisfeitos, felizes, por termos a chance de percorrer mais de 60 anos de vida à obra de uma das nossas maiores artistas, podendo ter espaço para múltiplas linguagens, momentos, ênfases, facetas de uma vida complexa e de uma obra ainda mais complexa, que tem na ambivalência uma das suas marcas que nós tentamos enfatizar desde o título da própria exposição, que pode ser um convite, uma sedução, mas também um silenciamento, uma repreensão. Esta exposição ela é viável, ainda que neste país, neste momento, porque graças à existência da Lei de Incentivo à Cultura, hoje no guarda-chuva do Ministério do Turismo, do Governo Federal, que nos permitiu ter o apoio do Credit Suisse, que apostou nessa exposição, além de outros apoios vindos da Valor Investimento, da Cleusa Garfinkel, José Olímpio da Veiga Pereira, e também graças a todos os museus e coleções que emprestaram suas obras, além da própria artista Ana Maria Maiolino, a principal responsável, antes de tudo, para que essas obras existam e para que elas estejam em condições de serem vistas. Ela que acompanhou muito de perto um processo de mais de 3 anos de discussão para que essa montagem não linear, não cronológica pudesse acontecer. Além disso, estes programas públicos que tiveram início semana passada, com a fala da própria Ana Maria Maiolino junto com Paulo Herkenhoff, tem um apoio especial de Beatriz e Camila Yunes Guarita, que incentivaram esta programação, que hoje terá a mediação da Priscila Gomes, curadora sênior do Instituto, e a presença de Mariana Leme, Fernanda Lopes, Su e Amandu. Nós teríamos também a presença da Ohana de Cássia Santos, que, por questões familiares, não pôde estar conosco hoje, e a gente espera que ela tenha todas as condições para estar perto de nós outras vezes em breve. E esta programação inclui ainda uma performance inédita que está sendo desenvolvida pela Ana Maria Maiolino, junto com um grupo de 20 a 30 mulheres, que se chama Hoje é o Amanhã, Sem Antes Nem Depois. Esta performance acontecerá no dia 24 de julho, no último dia, portanto, da exposição, às 16h, e a gente imagina que será um momento de muita energia, que catalisa um pouco das forças que estão aqui, responde à sua maneira ao momento em que vivemos e traz, esperamos, uma dose extra de energia, que também nos será muito bem-vinda. Então, sem mais, eu queria pessoalmente agradecer a todas essas pessoas que tornaram a exposição possível, agradecer muito especialmente a Ana e ao seu estúdio, que trabalharam incansavelmente para que essa mostra acontecesse. Agradecer a Priscila e a todas as participantes. Obrigado, boa noite. Obrigada, Paulo. Bom, boa noite a todas e todos. É muita alegria estar aqui com vocês. Confesso que, quando o Paulo mencionou a existência da mesa, houve um misto entre a alegria e também a apreensão, porque quando a gente vê uma trajetória como a Maiolino, o que vem em mente é o que pode ser novo a ser discutido sobre uma produção tão fecunda, tão potente. E a semana passada, pelas narrativas que tivemos, foi uma fala muito forte e muito emotiva, né, da conversa da Ana com o Herkenhoff. Então, a gente está, nesse momento, com grande bagagem, né, para tentar trazer o nome da Ana. Eu acho que vale pensar um pouco sobre a própria proposta da Psil, que é uma exposição, como o Paulo mencionou, que marca a história do Instituto Tomiotaki, muito representativa para a gente, que ganhou uma dimensão afetiva, inclusive. Uma exposição que tem uma dimensão dialógica muito forte entre a Ana e o Paulo, uma coisa que se torna evidente no próprio percurso da exposição.
e que convida também a pensar a produção da Ana em relação a uma série de alteridades, e foi um pouco à luz dessa possibilidade de pensar a produção da Ana a partir de outras vozes e relações, que essa mesa se configurou, e não à toa com jovens pesquisadoras, críticas e curadoras mulheres, num momento que também para a gente é muito importante, é um momento inédito da história do Instituto, em que a gente vê o Instituto ocupado só com a produção de mulheres artistas de diferentes gerações. Então, eu queria convidar, primeiro, para nos juntar à mesa, Fernanda Lopes, Mariana Leme, Sui Amandu, antes de fazer a apresentação de cada uma delas, por favor. Fernanda, Mariana e Sui. A ideia da mesa, a gente vai ter uma apresentação de cada uma das convidadas e depois abrimos para vocês, para a gente fazer um debate sobre pontos da exposição, coisas que vocês acharam pertinentes. Vou começar apresentando a Fernanda. Fernanda é crítica de arte, pesquisadora e professora, doutora pela Escola de Belas Artes da UFRJ, atuou como curadora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no Centro Cultural São Paulo, professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e da Universidade Cândido Mendes. Sui Amandu, pesquisadora e esquizoanalista, especializada em sexualidade e relacionamentos, doutoranda em estudos contemporâneos das artes na Federal Fluminense, é bacharel em filosofia e mestre também em filosofia pela Universidade Federal do ABC. Ela foi vencedora do 2º Prêmio Select de Arte e Educação com o projeto Rizoma Pornoclasta. E Mariana Leme, curadora e pesquisadora, interessada no cruzamento entre branquitude, colonialidade e cultura visual, mestre em História da Arte pela Universidade de São Paulo, no MASP, onde atuou em 2015 a 2019, foi curadora das exposições do Pedro Figari e Histórias das Mulheres. Bom, vamos começar com a Fernanda, por favor. Só um minutinho, gente, questões técnicas. Olá, boa noite. Bom, a gente ficou aqui com os amigos, eu devia ter feito isso antes, ao de cima, isso. Apresentação. Isso, obrigada, Pri. Bom, queria começar agradecendo o convite. E, bom, para estar aqui, a primeira vez que eu trabalhei com curadoria foi aqui, e foi com a Glória Ferreira, que infelizmente nos deixou há quase um mês. Então, receber esse convite nesse momento foi um carinho para trazer essas lembranças de volta. E esse é um espaço que é muito especial para mim, como pesquisadora, então é muito bom estar aqui. E é muito bom ver uma exposição da Ana aqui. Como carioca, eu espero que essa exposição possa itinerar e que possa ir para o Rio. Mas queria dar os parabéns também a toda a equipe, porque eu acho que é uma exposição que está muito representativa da Ana e muito surpreendente. E fico feliz de estar fazendo parte de alguma maneira. A Ana também foi, né, mas foi muito importante quando eu comecei. Assim, a Ana é uma pessoa muito generosa e a gente sempre conversou muito. Então, quando veio esse convite, eu fiquei pensando um pouco sobre o que falar, que recorte usar. E lembrei de uma entrevista que eu fiz com ela muito no início, assim, que foi publicada numa revista, já tem uns anos, e Ana falou uma coisa que, para mim, foi muito marcante. A gente estava conversando, e eu perguntei para ela sobre essa relação de diferentes meios muito diferentes que ela usava, né? Então, desde cerâmica, a vídeo instalação, trabalhos sonoros. E aí eu vou ler para vocês a resposta dela, que é o que, enfim, sempre volta para mim. Ela respondeu: vejo a experimentação possível no uso de qualquer mídia, nova ou velha. Aliás, o ato de experimentar deveria ser o estado natural de trabalho do artista.
É justamente essa dinâmica que possibilita o engrandecimento do ato poético. As novas mídias são fascinantes pelas novas possibilidades que brindam, mas não é a técnica nova que qualifica o trabalho de arte representativo do momento, mas sim o que resulta destas, ou seja, os vínculos com o presente e o seu poder de comover. Nesse sentido, afirmo que meu trabalho artesanal coloca novas indagações utilizando antigas práticas, como o modelado e o moldado na escultura. E aí eu acho que pensar essa conversa hoje me fez tentar entender, voltar a essa resposta, e tentar entender por que ela me interessou tanto. E acho que, de alguma maneira, assim, a Ana falou sobre a prática artística e que eu acho que encontra muitos ecos no que eu acredito como prática curatorial, como prática crítica. E aí estava vendo as obras da exposição e vi esse trabalho e achei lindo reencontrar esse trabalho, porque esse trabalho eu vi a Ana pensando, esse trabalho é de 2009. Era um momento que eu estava morando aqui em São Paulo e estava próxima da Ana ainda. E acho que essa frase da Ana, essa resposta da Ana, tem muito a ver com uma prática de tatear, de ir se aproximando de uma maneira, ao mesmo tempo, respeitosa, mas também que vai avançando os limites, e de uma maneira muito delicada e astuta. Assim, eu acho que ela vai envolvendo, enredando, e aí é muito difícil falar sem usar as mãos, né? A Ana são mãos, né? Sempre assim. Então, esse ato de tatear, eu acho que é uma maneira dela de se aproximar das coisas, de se aproximar do mundo. E eu acho que é uma maneira também da arte lidar com o mundo, né? De ir pelas beiradas, assim, de ir chegando perto. Então, eu acho que a obra dela passa muito por essa dimensão do corpo e muito pela mão, e do entendimento do corpo em diferentes leituras, eu acho. E aí é um pouco do que eu pensei em contribuir aqui para a nossa conversa. E aí fiquei pensando muito no título. Eu acho esse título muito feliz para a exposição, assim, muito. Porque, bom, Paulo fala bastante sobre ele nos textos, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante que, para além do uso das palavras e dessas palavras que são imagens, eu acho que tem um grupo de palavras que são palavras que precisam do corpo. Elas precisam de um contexto físico, de uma presença, precisa do contato para você entender essa palavra, para você entender a intenção dessa palavra, né? Paulo falou aqui no início, e isso está no texto também, como o psil pode ser uma paquera, pode ser chamar a atenção, pode ser, né? Tem leituras muito diferentes para essa palavra, e eu acho que é o corpo, é você ver como o corpo de quem fala essa palavra. E eu acho isso muito presente na obra da Ana, assim, de uma palavra que é muito mais do que só uma palavra e do que ela significa, mas como ela é usada e como ela é dita. Então, tem essa contextualização, né? Então, deixa eu... Para baixo? Tá. Será que a gente troca de lugar? Tá bom, obrigada. Então, eu trouxe alguns trabalhos, aí vou pedir para vocês me ajudarem a controlar o tempo, aí a hora que tiver que parar, eu paro. Acho que pode ser mais fácil. A maioria desses trabalhos estão aqui na exposição, então depois quem quiser rever também, eu acho que é uma boa sempre. Esse é o Glu Glu Glu, e eu acho que tem isso, né, assim, dessa palavra que é uma ação, né, de tornar visual essa palavra.
Tem muito a ver, eu acho, com a questão que passa o trabalho de alguns artistas nos anos 60, que é um pouco essa relação com uma cultura de massa, com histórias em quadrinhos, né, e de como essas interjeições elas aparecem nessas onomatopeias, principalmente. E acho que tem aqui uma questão relacionada ao corpo que me interessa muito nesse período, que é pensar não só a imagem do corpo, mas o corpo dos materiais e o corpo da obra de arte no sentido das categorias artísticas, né? Então, assim, aqui a gente tem um trabalho que talvez possa ser considerado uma pintura porque está na parede, mas ele é bem objetual. Também não é exatamente uma escultura, com esses materiais que não são materiais convencionais, o que naquele momento também está sendo muito explorado, né? Assim, então, aqui tem uma série de trabalhos que vão lidar com essas questões do corpo do material e do corpo do objeto artístico, que eu acho que é muito interessante na obra dela. E é impossível, eu acho, não ver esse sistema digestivo e não pensar nos trabalhos com cerâmica depois, né? Assim como isso é uma coisa que vai ser... E os próprios desenhos, eu acho, muitos deles... Bom, eu vou passando alguns, porque, na verdade, eu também fui encadeando algumas palavras. Acho que tem essa questão de palavras que são escondidas, né? Como a construção assim, de uma linguagem. E tem, Paulo falou agora no início, eu acho que é muito interessante no trabalho dela essa dúvida, assim, de você não saber exatamente, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir voltar, mas tudo bem, o glu, glu, glu sempre teve uma questão nele que me interessa, que você olha, você não sabe se exatamente aquela boca aberta é de dor ou é de um prazer imenso, né? O trabalho da Ana, eu acho que fica nesse entre, e ela quer estar entre mesmo. Eu acho que essa dúvida que te faz pensar é o que interessa muito no trabalho dela. E aqui, acho que tem esses desenhos ou formas, essas gotas, que lembram ou fazem a gente pensar, inclusive, incluindo esse espaço da parede em palavras, né, como uma espécie de um alfabeto outro, assim. Bom, o herói, eu acho que também parte desse trabalho, ele é da mesma época do Glu Glu Glu, né? E, enfim, essas formas são placas de madeira pintada, você tem o tecido, você tem as medalhas, então trazer esse mundo, esse novo realismo, essa outra relação com o mundo para dentro dos trabalhos, então essa outra relação com o corpo também, com a presença do corpo para dentro dos trabalhos, acho que é um ponto. Aqui, de novo, a boca, né? Depois eu fui ver, eu botei umas imagens agora em sequência que essa boca volta, 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 volta. E aí tem, enfim, aqui no Xi a gente também tem essa linguagem que também é dúbia, né? Que também abre espaço para algumas interpretações. E a Schilo, eu acho que a Schilo é uma presença interessante no trabalho da Ana, porque a Schilo, acho que revela muito da presença do corpo de quem faz, né? Acho que é uma técnica mais simples, assim, de gravura em termos de material, de procedimento, mas eu gosto de pensar, um professor uma vez falou numa espécie de um autorretrato, né, no sentido de pensar que a forma que você consegue, as linhas que você consegue traçar, elas são um pouco resultado da força que teu corpo consegue impor em relação àquele material. Então, acho que a presença da Schilo no trabalho dela é muito interessante nesse sentido, assim, e uma reafirmação da mão, né? Depois também estava pensando, se a gente for ver os trabalhos de expressionismo alemão, eles também lidavam com isso, né? De recuperar a prática da xilogravura em oposição a uma demissão da mão da indústria, né? E de você trazer de volta esse corpo, de você reafirmar a presença desse corpo.
Então, todo esse universo de estilo que passa pelo trabalho dela, eu acho que traz muito isso dessa relação de um para um também, né? Assim, de um corpo presente. Aqui eu não resisti em botar a outra boca, enfim, também de um vídeo que está aqui. E esse trabalho que está logo abrindo a exposição é um palíndromo e uma palavra espelho, né? Eu acho que também tem muito isso assim na obra da Ana. Eu acho muito bonito e muito potente uma facilidade de reconhecimento e de relação, né? Eu acho que o trabalho da Ana, para mim, sempre foi um trabalho de uma aproximação, de um espelhamento mesmo, assim. E acho que essa situação acontece várias vezes na exposição à mesa, com os fones de ouvido. Esqueci o nome do trabalho, desculpa, mas está logo aqui na primeira sala. Então, essa palavra que é meio espelho, né? E é curioso porque a Ana, sendo tão estrangeira tantas vezes, né? Ela foi estrangeira tantas vezes e, ao mesmo tempo, talvez por isso, né? Ela se coloque sempre tão próxima. Então, acho que esses trabalhos iniciais que falam da família, por exemplo, acho que é uma coisa é um ponto de uma proximidade aí dessa relação entre corpos, né? De você se ver espelhado e de você conseguir se reconhecer nesses trabalhos também. Bom, esse que é um clássico, que eu acho que tem a ver com isso que eu estava falando antes também, de você se ver nessas situações da Ana. E o fio, né, essa linha também, que é uma coisa que também é um elemento que aparece o tempo inteiro no trabalho da Ana, como um personagem mesmo, né, como um guia. Então, nas costuras, nos desenhos, nos trabalhos, e muito ligado à mão, né, à costura, a tecer. E uma coisa que também me chama muito a atenção, acho que pensando nessa ideia de corpo, são essa série de trabalhos com papéis, que são folhas que vão ser cortadas não, rasgadas, né? Assim, ela faz questão de manter a marca do rasgo, né? E aí é interessante pensar também, acho que é impossível não colocar em diálogo, por exemplo, o Ivens Machado, né, que nesse momento também tem uma série de trabalhos com papel e com desenho, com a ideia de desenho. Eu acho que a Ana se interessa muito por isso também, por essa ideia do desenho, pelo corpo do desenho, e aí, nesse sentido, o corpo do papel, né? E esses buracos negros, eu gosto de pensar como buracos negros, eu acho que eles são muito fortes, porque você vai vendo essas camadas de papel no trabalho, com esses rasgos, e acho que tem que eu acho bem interessante, que é como tornar esse papel corpo, né? Eu acho que se a gente pensar nesse período, essa espécie de violência nesse corpo do papel, que é rasgado, que é aberto, que é rompido. Aqui só uma imagem de lado, enfim, mas a gente tem a exposição aqui em cima, que obviamente é uma experiência muito mais interessante, mas acho que tem esse lugar do papel não como uma superfície, assim, mas como um território, como um lugar, como um corpo. E aí a gente vê vários mapas, né, assim, na produção dela, e várias formas que lembram essas construções, que fazem pensar nessas construções de espaço, né? Na primeira sala você tem as caixas com argila, né, que você tem um escavamento, assim, que também tem uma dimensão meio geográfica, assim. Bom, aqui só esse está aqui, esse não, mas... E aqui, esses trabalhos moldados, modelados, né? Que eu acho que também é uma dimensão importante do trabalho da Ana, assim, dessa... E aí, de novo, uma ambiguidade assim, de um trabalho que é uma ação, mas também quase um castigo pela repetição, né? Fiquei vendo a sala daqui, acho que tem uma escala, não dá para pensar, deixar de pensar no corpo que faz isso, no tempo que faz isso.
e pensar na figura da Ana, né, assim, que é uma mulher extremamente forte, mas, enfim, é uma mulher mais baixa, assim, então acho interessante pensar nesse trabalho e nesse esforço, mas também pensar nessas formas como corpos, assim. E aí eu pensei, lembrei dessas imagens do trabalho que ela fez para a Documenta de Cássio, que foi uma ocupação de uma casa. Então tem quase a sensação de dar personalidade para esse material, né? Assim, na ocupação de uma casa, de um espaço. E era uma instalação que tinha som também, e imagino que devia ter cheiro, o que eu acho que deve ser uma... Aqui é a cozinha. E essa, então, bom, esse eu acho que era o último, né? Essa dimensão de corpo e dessas diferentes maneiras que ela vai abordar essa presença e essas diferentes ideias de corpos, eu acho que é um aspecto interessante do trabalho dela, muito importante, para mim era muito importante, assim, e continua sendo, e ver essa exposição é bonito ver, é forte ver tudo isso junto, né? Assim, eu não consigo me lembrar lá no Rio, pelo menos, acho que a gente viu pouco grandes conjuntos de obra da Ana, então acho que essa é uma oportunidade importante, assim, de poder ver esse conjunto presencialmente, né? Poder estar de corpo presente, assim, com essas obras aqui. É isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu vou fazer o seguinte, vou passar direto para a Sui e aí a gente faz uma rodada de perguntas depois. Já tenho algumas que eu gostaria em cima da fala da Fernanda. Bom, Sui, acho que no seu caso não tem um slide, né? Então, tá. Por favor. Bom, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Gosto muito desse espaço. Gosto muito desse espaço e essa exposição está realmente muito especial. Eu começo a apresentação, eu fiz um texto, né? Eu começo a apresentação com 3 citações da própria Ana. Meu trabalho faz espirais em torno de uma preocupação constante, cotidiano, a subjetividade, o feminino, o político e o ético. O indivíduo não é só um projeto de arte, o indivíduo tem muitos desejos, é um monte de projetos. Por isso digo que os meus escritos, que me fui construindo como pessoa, que eu tinha que ter casa, filhos, ser dona de casa. Ou ainda, não poderia ter feito metade de minha obra como se não tivesse passado pela experiência da mulher, de parir. Não queria abrir mão de nada, queria levar adiante tudo, e acho que é aí que entra o lado político, não ser sectária com o viver. Bom, a Maiolina ela é uma artista em conexão com o seu tempo, ela é uma antropófaga e ela é uma estrangeira, né? Uma construção de imaginário de subjetividade feminina habita toda a obra de Maiolino, de uma visceralidade contra o patriarcado militar. Ela revisitar, por exemplo, um Super 8 da década de 70 em meio ao estado atual de coisas nos mostra isso. A obra Um Dia, iniciada em 76 e terminada em 2015. Em Maiolino, tudo começa pela boca, como podemos ver em Glu 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 Glu, de 66, ou Por um Fio, de 1976. É na boca que a digestão começa. Estamos em constante digestão. A publicação de documentos de processos, obras processuais, processos de transformações em obras. Ininaut, Antropofagia, seu primeiro Super 8, que ela realiza em 73. Focada em processos de subjetivação através do contágio, embora não fique evidente o quanto exatamente a artista conheceu o conceito de antropofagia, seus exemplares mais antigos e ainda existentes de suas obras contaminam-se da estética e os temas que ainda são transmitidos subjetivamente.
Nascer, comer, falar, defecar estão entre os temas da artista. Mas é antropofagicamente também que se dá sua relação com a técnica. Quase principiante em suas palavras, mas também um trabalho com precariedade. É uma citação da Ana. Mas eu também trabalho com precariedade. Eu incorporo no sentido de me sentir cômoda com imperfeições na técnica que ela provoca. A própria Maiolino, em entrevista, afirma que toda a arte é um produto de processos antropofágicos, onde a ética antecipa a estética. Pensando na antropofagia como um matriarcado de Pindorama, é importante lembrar que Maiolino escolheu também ser mãe enquanto ser artista. A matripotência também é evocada quando se reúnem várias mãos para repetir um gesto e moldar as peças de cerâmica para grandes instalações. O Amor se faz revolucionário, de 1992, é uma obra que nasce dos olhos de uma mãe. Ela é capaz de pensar com o útero. As repetições de Maiolino são diferenças, como os gestos da vida não se repetem, embora aguardem semelhança. Seus rolinhos longe do urbano, feito com mãos, remetem ao autóctone, mas remetem também a uma noção de território, de deslocamento, como toda a obra de Maiolino. Durante a década de 60 e 70, seu trabalho reagiria à ambivalência entre o público e o íntimo. A obra política mais marcante é Psyll, apresentada na nova objetividade brasileira e depois destruída. Não existem registros dessa escultura, mas as descrições da artista descrevem uma orelha de 68 centímetros, moldada em papel machê. No contexto da lógica da ditadura, este Psyll pedindo silêncio, censurando, calando, a uma enorme orelha, configuram uma manifestação política. Ou ainda, as manifestações políticas de 1979 com Arroz e Feijão. Também em 67, por exemplo, a xilogravura Glu 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 Glu, cavada em branco e negro, a xilogravura cavada em branco e negro na figura silhueta humanoide, cujo rosto contém uma boca escancarada, abaixo dela está uma área vermelha que se assemelha a uma mesa e que repousa uma farta refeição. Na seção inferior da imagem, um ambiente azulejado. No centro está um vaso sanitário duplo escatológico do aparelho digestivo. O Glu come e defeca. A fotopoemação aos poucos, de 74, construída paralelamente com a filmagem de Y. Essa sequência de 4 fotografias que narram estágios sucessivos dos deslizamentos de uma venda negra no rosto da artista. O pano desliza como um signo interdito do contexto da época, o impedimento das subjetividades, a catástrofe da subjetividade numa era da instrumentalização da vida. O que sobra, de 74, com seu comentário potente sobre a violência contra o corpo feminino. Em sua obra Por um Fio, de 76, da série Fotopoemação, a artista aparece no centro dessa imagem. Nessa fotografia, ela está junto de sua mãe à esquerda e sua filha à direita, unidas por um fio, segurada por cada uma pela boca. Tudo começa pela boca. Hélio Oiticica, a Iva de Granado, promove um evento de protesto de invenção chamado Mitos Vadios, do qual Ana Maria Maiolino participou, com o monumento à fome e estado escatológico, 2 instalações feitas no terreno que abrigou o happening coletivo. O primeiro trata-se de uma mesa quadrada, coberta por uma toalha negra, sobre a qual estão colocados um saco de arroz e um outro de feijão, amarrados por uma fita também negra. O segundo trata-se de uma fila de objetos pendurados na parede, 5 rolos de papel higiênico, dispostos do mais caro ao mais barato, seguidos de um tecido, um jornal, uma folha de figueira. A fome, a pobreza, as fezes, que nos leva aos rolinhos de argila, o conceito de processos de fazer rolinhos se manifesta como um procedimento de criação, isso é, como um contínuo gesto de moldar a argila, na exploração e da mobilidade do potencial cíclico do material, dado que a argila seca e volta a ser pó, como a água volta a ser massa, a repetição como devir e não como ser. Catherine Zegger, a curadora, notou uma semelhança entre a criação dos rolinhos de argila de Maiolino e o ato de amassar pão.
Catherine foi também mais longe em evocar a semelhança entre o pão e as fezes. Foi, inclusive, num comentário de um passante de uma obra, ao dizer desistite na frente de Catherine e Maiolino, que levou a essa evocação. A própria Maiolino, em entrevista, reafirma deixando algo de escatológico. A artista declara que se considera o bolo fecal resultante do banquete antropofágico brasileiro. A repetição da obra de Maiolino tem uma pulsão de identidade. Trata-se de um processo, de uma experiência de identidade com o hibridismo com a antropofagia. É uma citação agora da Maiolino também. Sim, é uma defecação. As obras com argilas elaboradas ao natural, sem ir ao forno, estão no campo do real. Aquilo não é imaginário, é a argila modelada. As metáforas são realizadas pelo espectador. Se os segmentos de argila estão sempre sobre a mesa, recordam o alimento. A pasta feita em casa. A mesa, realizada na família aos domingos na Itália. Se os rolinhos e os bolinhos de argila estão no chão, recordam dejetos ou defecação. Um crítico disse diante da minha instalação de argila em canal Font Foundation, na Bélgica, desistite. Catherine Zegger olhou para mim e disse, você ouviu o que ele falou? E eu lhe respondi, não tenho problema nenhum com isso. Essa é a minha apresentação. Obrigada, Sui. Vou passar para a Mari. Boa noite, todas, todos. Também é uma honra para mim estar aqui e compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a obra da Maiolino. Eu agradeço ao Instituto Tomi Otaki pelo convite, a Ana Carolina Tonetti, a Priscila Gomes, a Natami Diniz, ao Paulo Miada e a todos os profissionais que fazem esse evento possível. Agradeço também a companhia das colegas que participam dessa mesa. Eu escolhi abordar um aspecto que atravessa a obra da Maiolino em diversos momentos, que é o alimento. E vocês vão ver que também tem vários pontos de contato com a fala da Sui. Segundo a já citada curadora Catherine de Zegger, essa interlocutora importante da artista, abre aspas, a obra de Maiolino, desde o início, relaciona alimentos à linguagem e a linguagem aos alimentos. Mas não se trata aqui, fecha aspas, não se trata de um simples formalismo, embora a artista tenha enfrentado essa questão a partir de diversos suportes, e, na minha opinião, de maneira brilhante. Sendo o alimento e a linguagem dois aspectos fundamentais da experiência humana, eles se desdobram em muitos outros. A começar pela sobrevivência física, que não é nada trivial, passando pela vida em comum, a partilha, o reconhecimento do outro, a cultura, o cultivo, o prazer, a deglutição, a política. Da boca ao ânus, diz a artista, vivemos e morremos. Parece-me difícil não falar, não poetizar com o dentro e o fora do corpo, se são experiências tão fundamentais, corporais e vitais. No caso do Brasil, como vocês bem sabem, um dos aspectos culturais mais marcantes, desde pelo menos o modernismo, é o reconhecimento e a transmutação do outro através do ritual da antropofagia, de comer o outro, literal ou conceitualmente. O Manifesto Antropófago foi publicado por Oswald de Andrade em 1928, mas muito antes dele e durante séculos foi preparado e levado a cabo pelas mulheres Tupinambá. E eu vou voltar a esse ponto. Em 2009, Maiolino declarou: eu sou o bolo fecal, resultado do banquete antropofágico brasileiro. Na nova condição de antropófaga, fui à busca de comida. A experiência do alimento não é apenas vital no sentido biológico, mas também cultural, social e comunitário.
Numa entrevista à revista Arte e Ensaios, da UFRJ, a artista declarou: acho que sou muito voraz por ser composta de muitos desejos. Tudo começa pela boca. Como que num eco, o escritor uruguaio Eduardo Galeano, nome fundamental para o pensamento latino-americano, diria: a autodeterminação começa pela boca. Então, é pela boca que eu começo. Bom, essa é uma gravura, não é, bastante conhecida da artista dos anos 60, que trata diretamente do alimento. Não como uma coleção de iguarias luxuosas, como, por exemplo, nas pinturas de natureza morta holandesas do século XVII, mas em estreita relação com o humano. Uma relação tensa, talvez, mas também voraz, visceral, ou seja, que não rejeita o corpo e as suas entranhas, mas faz delas, as entranhas, um elemento central da vida. E, por que não, do trabalho de arte e de produção de conhecimento. Não sem alguma ironia, em entrevista, a própria artista notou a proximidade entre a palavra obra, uma obra de arte, ou uma obra-prima, como se dizia, e a expressão popular de obrar, ou seja, defecar. Esse ato tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão ignorado pelo pensamento do Ocidente, que estabeleceu a hierarquia entre intelecto e corpo, desenho e cor, cultura e natureza. Nessa gravura, a gente vê a silhueta humana com essa boca escancarada, não é? E a pessoa reduzida graficamente a uma massa corporal e essa cavidade. Essa toalha colorida, né, da mesa cria um plano horizontal que corta a gravura em dois e cria essa narrativa, não é? Entre ingerir o alimento e expelir tudo aquilo que não serviu de nutriente ao corpo. Esse dentro-fora, né? O movimento que atravessa também a obra de Maiolino de tantas maneiras e que, por assim dizer, também preenche essa obra de sentido. É o que acontece também no vídeo In Out, Antropofagia, em que as bocas em close quase se transformam em sujeitos, ou metonímia de sujeitos, no momento anterior ao discurso organizado, linear, autoritário talvez. As bocas se movem em meio aos ruídos que lhes são externos, elas mascam, engolem, abrem, sorriem, contraem, emitem sons que não se ouvem, que parecem palavras, mas que talvez não sejam. Não importa, a cavidade está ali, fazendo essa mediação entre o interior e o exterior, o úmido e seco, o sujeito e o ambiente. Mais uma vez, tudo começa pela boca, essa nossa maior cavidade. De alguma maneira, esse movimento dentro, fora, in, out, pode também estar contido em um e outro, em que a cavidade dessas caixas foram preenchidas com elementos externos a elas, mas que parecem estar satisfeitas ou guardando alguma coisa com cuidado. É como se o espectador pudesse projetar a sua própria satisfação e preenchimento nas cavidades daqueles objetos duros. A série da Terra, Errâncias Poéticas, a matéria parece ter sido comida, como se o rastro da deglutição desse forma aos próprios trabalhos. Outra xilogravura dos anos 60, menos conhecida, se chama o Açougue, em que se vê a mesma retícula dos azulejos do banheiro de Glu-Glu, agora formando um balcão e a parede do estabelecimento. Peças de carne estão penduradas ao fundo, e, em primeiro plano, há um estranho diálogo entre essas duas silhuetas, que parecem conversar apontando seus facões. Seria talvez uma ameaça, ou, quem sabe, a sugestão de uma equivalência entre as carnes humanas e não humanas, entre aquelas que estão vestidas e as outras já sem pele e sem vida? Se os funcionários do açougue direcionam seus facões a si mesmos, será que a imagem poderia ser lida como uma insinuação, ao mesmo tempo bem-humorada e macabra da antropofagia, como se as carnes penduradas fossem humanas? Eu não sei. Outra versão de Glu-Glu-Glu, não é? Essas palavras vão sendo engolidas, tem esses dois nichos que acolhem tanto a silhueta azul, né, com a boca escancarada, e o aparelho digestivo,
E esses dois pedaços, né, eles são preenchidos como se fossem linguiça. Saco vazio não para em pé, como se diz. E o alimento é a base do ser e aquilo que sustenta a própria obra, que lhe dá suporte, literalmente. Nas palavras da artista, abre aspas, diversamente da pop art americana, a incorporação do elemento popular no Brasil se devia ao interesse político e social. Sonhava-se com uma América Latina livre, autônoma, com recursos econômicos próprios. E a arte também refletia esses desejos, fecha aspas. Ou seja, não se trata de uma arte pop, né, fundamentada na paródia ou no cinismo, típicos de uma sociedade com excesso de recursos e do consumo deles, uma sociedade saturada. O Brasil da ditadura civil-militar sofria com repressão política, com cerceamento de direitos civis, com torturas e assassinatos e também com a fome. Não me parece coincidência que Médici, o general que, segundo o historiador Hélio Gaspari, acumulara cerca de 2.500 denúncias de tortura em menos de 3 anos, foi também um ditador que propôs o projeto Brasil Grande Potência, baseado em commodities para exportação, no lugar de políticas agrícolas voltadas para a segurança alimentar da população. Se a autodeterminação começa pela boca, talvez a fome, ou a política da fome, seja um dos mais eficientes mecanismos de repressão. Também não me parece coincidência que, segundo uma pesquisa divulgada no último dia 8, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome e que 125 milhões e 200 mil pessoas vivem com algum grau de segurança alimentar, agora em 2022, número que corresponde a quase 60% da população do país. A fome é uma violência brutal e, ao mesmo tempo, dissimulada, que adoece e mata pessoas, mas protege a identidade dos assassinos. A respeito dessa política da fome, também sobre consumo, deglutição, desigualdade, Maiorino apresentou 2 obras no também já citado Happening, Mitos Vadios, não é? Uma resposta de artistas à primeira Bienal Latino-Americana, que, em meio a tanta violência na região, apresentaria a exposição Mitos e Magia, um título escapista para dizer o mínimo. Nas palavras de Maiorino, como podiam falar de mitos e magia depois de tanto tempo de repressão no Brasil e na América Latina? Uma das obras que ela apresentou era Monumento à Fome, em que tratava dessa violência estatal numa abordagem que raramente se vê quando artistas, críticos e historiadores tratam da relação entre arte e política, que é a insegurança alimentar. Seu colega, o artista Antônio Manuel, que fez trabalhos importantes sobre repressão policial na ditadura, entre várias outras coisas, criticou o fato de a obra estar sobre uma mesa, como se por isso fosse conservadora. Na minha opinião, e parece que ele também tentou destruir, ela não deixou, foi um... Na minha opinião, esse episódio, né, é revelador da misoginia que atravessa todos os espectros políticos no Brasil. Não apenas pelo fato de Maiorino ser mulher, mas também no que diz respeito a esse lugar da mesa e do alimento tido como doméstico e, portanto, menos sério ou menos revolucionário do que os acontecimentos públicos, como se a fome fosse uma questão pessoal. Não deixa de ser interessante que a artista nomeie de monumento esse trabalho que trata de ausência. Estranha a celebração do vazio no estômago, que de tão abrangente se torna imenso, monumental. Nas palavras do sociólogo José de Castro, autor do também monumental Geografia da Fome, lançado nos anos 40, abre aspas, metade da humanidade não come e a outra metade não dorme, com medo da que não come. A outra obra apresentada em Mitos Vadios era Estado Escatológico. Estão dispostos rolos de papel higiênico, do mais caro ao mais barato, folhas de jornal e folha de planta. Evidentemente, todas as classes sociais obram, mas a desigualdade nos atinge, inclusive nesse aspecto aparentemente tão trivial. Os papéis esvoaçantes, que na segunda foto está bem nítido, né? Instalados naquela que era a Rua do Comércio Elegante de São Paulo, provocam talvez uma desolação muito mais incômoda do que as estatísticas.
Ao mesmo tempo, eles parecem mimetizar os lenços da elite chique que frequenta o lugar e que, educadamente, não trata de questões intestinais em público, muito menos da cavidade vazia da outra metade da humanidade. É interessante notar que essa instalação, né, refeita aqui no Instituto, que aparentemente não se fazem mais papéis higiênicos coloridos. A diferença está no desenho das texturas. Enfim, em Arroz com Feijão, não é? O tema do alimento é bastante evidente, né? Tem essa espécie de banquete que a artista nomeia de ritual, em que se afirma a vida sobre a morte, pois, apesar de tudo, a semente volta a germinar. A terra fértil e úmida, dessa vez na forma de argila, é matéria-prima para outros trabalhos, como as instalações de terra modelada. Centenas de formas básicas são formadas pelas mãos, formas que há milênios servem de base para estruturar utensílios cerâmicos e outros objetos não utilitários, artísticos, quem sabe, resultado da convivência prazerosa entre o ser humano e seu entorno, seu chão, provedor de vida. Catherine Deseguer, como a Sui já apontou, ela notou que as formas modeladas lembram pães que também lembram fezes. No conjunto da obra de Maiolino, a vida é circular. Os excrementos, os restos de comida se transformam em adubo, terra fértil, pronta para germinar novos alimentos. Voltando à questão da antropofagia, de comer o outro, interessante notar que o Manifesto de Oswald de Andrade ignora a questão da divisão do trabalho, como se a centralidade das mulheres no ritual fosse algo menor, banal, o que não passou despercebido por Hanstaden, o alemão capturado na atual região de Ubatuba, cujo corpo os indígenas decidiram não comer. A primeira edição do livro, de 1557, traz várias estampas em xilogravura, retratando as mulheres em seus afazeres. Ali a gente vê elas trabalhando no roçado, com os filhos nas costas, à direita fabricando as bebidas, provavelmente cauim, que ia ser utilizado, né, ritualisticamente, e ali embaixo dividindo uma refeição. Aqui à esquerda elas fazem fila para conhecer o prisioneiro, o Hanstaden, no caso, e uma mulher, raspa suas sobrancelhas. E na gravura da direita, elas estão dançando em volta dele. Como vocês sabem, né, esse livro do Hanstaden fez enorme sucesso na época, e uma edição dos anos 1590 foi publicada com ilustrações, essa daí, gravadas em metal, com muito mais detalhe, dessa vez assinada por um artista. A gente vê de novo, né, as mulheres. À esquerda, elas preparam o ibirapema, que é essa espécie de tacape de madeira muito dura que daria o golpe final no prisioneiro. E à direita, elas estão despelando o corpo dele, inserindo esse instrumento antes do cozimento. Eu não sei vocês, mas, para mim, a informação sobre o trabalho de gênero no âmbito do ritual antropófago não é nem um pouco trivial, assim como o silêncio dos modernistas em relação a isso. Talvez esse fato possa até deslocar um pouco alguns dos sentidos dessa vertente do modernismo brasileiro, que buscou deglutir as culturas de fora para criar algo novo. Não só Oswald de Andrade, mas artistas, cineastas, poetas que vieram depois, sobretudo a partir dos anos 60. Talvez, ao tratar do alimento, do cotidiano da mulher, temas que, segundo o artista, eram vistos como banais, desclassificados pela crítica, Ana Maria Maiolino soubesse atavicamente que eram as mulheres as responsáveis pelo preparo do corpo a ser digerido. E criou seu trabalho nesse trânsito visceral da comida, do barro, das transformações da matéria. Eu sou o bolo fecal, resultado do banquete antropofágico brasileiro. No meu aparato digestivo, misturam-se a cultura da minha terra natal, a Calábria, ali no sul da Itália, e da terra tupi-guarani. Tornei-me Calabra tupi-guarani. Perdi a lógica, a obrigação de ser coerente. Livrei-me da catequese, ganhei liberdade.
Na mesma época do lançamento do livro de Randstaden, no século XVI, na Itália natal de Maiolino, viveu um camponês chamado Domenico Scandella, o Menocchio, que sustentava veementemente que foi a putrefação que deu origem ao mundo. Acusado de heresia, ele respondeu a um longo processo da Inquisição e foi condenado à morte na fogueira aos 67 anos. Muito além da circularidade da vida, que envolve o alimento, a putrefação e a fertilização do solo que dará novos frutos, o caso de Menocchio, na interpretação do historiador Carlo Ginzburg, trata também da circularidade da produção de conhecimento, que atravessa o corpo social e é capaz de romper, ou pelo menos desestabilizar, a hierarquia de saberes entre dominantes e subalternizados. De uns anos para cá, para concluir, as discussões sobre ecologia, práticas comunitárias, seres não humanos, fungos, decomposição e comida têm ocupado cada vez mais espaço no meio das artes. Mas talvez, como sugere a própria obra de Maiolino, não basta, né? Não é suficiente uma discussão letrada que apenas tematize essas questões. É preciso estar no embate constante com a matéria, a madeira, a argila mole, as sementes. É preciso deglutir o Ocidente, que também nos apodrece por dentro, a partir da ilusão de superioridade animal, racial e de gênero. Maiolino sabe disso e nos mostra também o ridículo dessa arrogância de parte da humanidade que não se dá conta de que, em breve, também vai virar adubo. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Antes de abrir, eu queria fazer algumas provocações, só para a gente pensar a partir das falas. A Fernanda trouxe muito a dimensão do corpo, seja do corpo dos materiais, da própria representação do corpo, da relação do corpo da Maiolino com os trabalhos. E uma pergunta que ficou para mim era qual a relação desse corpo, o seu corpo, o corpo daquele que visita, pelo trânsito no espaço. Porque acho que a maneira como estão conformados os núcleos e esse trânsito por cada uma das salas, eles incitam algum tipo de apreensão e uma relação corpórea com os trabalhos, né? E, em alguns casos, até falando do trabalho das Mães de Maio, tem uma dimensão do próprio espaço te envolver e te permitir um momento muito singelo de tomar um contato muito mais sensível com aquela situação. Então, isso foi uma questão para mim. Quando você chegou, você comentou dessa presença, da sua relação com a exposição, e eu fiquei muito curiosa para saber um pouco dessa sua relação corpórea. Eu acho que o trabalho da Ana ganha uma outra dimensão na presença física, né? Acho que especialmente, talvez até pela repetição de alguns materiais, e aí eu acho que isso é uma coisa que a montagem contribui, né? Acho que a gente consegue perceber algumas divisões, alguns núcleos muito claramente, assim, mas pensar em partes de um todo, assim. Então, percorrer um trabalho é um pouco recosturar esse trabalho no espaço, né? Acho que é um pouco recosturar essas referências e também, de alguma maneira, acho que apesar dela trabalhar muito fortemente com alguns núcleos de material, acho que romper a separação entre eles, em algum sentido, assim, de entender procedimentos e pensamentos que se repetem na modelagem e nos vídeos e no trabalho sonoro, que talvez seja essa espécie de tatear que eu estava falando no início, sabe, dela ir, me parece, procurando as coisas, investigando as coisas e das coisas irem aparecendo também, para além de um projeto. Nessa conversa que a gente teve, ela falou que jamais seria uma arquiteta, porque ela não conseguiria parar no projeto. Para ela, o projeto não é suficiente. Assim, ela é da experiência, da experimentação e do resultado e das portas que isso abre. Acho que mais do que um resultado,
né? Porque o resultado acho que é uma consequência que você está esperando. E acho que para ela a dimensão do projeto é um caminho para abrir outras portas que o projeto vai ficar para trás naturalmente, assim. Então, acho que caminhar pela exposição e poder ver um corpo maior de trabalhos, acho que de alguma maneira é ter, até nessa dimensão da dúvida também que eu estava falando, de ir criando essas conexões para além dos materiais, assim, para além dos meios. Então, acho que essa presença do corpo é importante para essas costuras, assim, dentro do trabalho. Ótimo. Um outro ponto, só para a gente... Acho que vocês ambas mencionaram a questão do manifesto antropófago e principalmente a questão de tudo começar pela boca. E acho que tem uma outra dimensão do trabalho da Ana que remonta a um momento histórico brasileiro, né, da dimensão da ditadura, mas também da condição dela de artista mulher, mãe, que é essa outra faceta de que a boca é um fim. Quando proferidas certas palavras, quando colocada uma dimensão erotizada dessa boca, é muito o princípio de tentar induzir algo a partir da boca já é uma quebra muito brusca, seja na atuação, seja no processo de vivência, seja na maneira de circular o trabalho. E isso me chamou bastante atenção, porque a exposição coloca sucessivos planos de boca, né, presentes no trabalho, e em certos momentos eles suscitam apreensões muito distintas, né? E essa questão da própria angústia da impossibilidade da fala. Então, eu acho que você construiu, e a Sui também, uma narrativa muito fecunda e muito minuciosa dessa dimensão da digestão, daquilo que entra, mas passou essa questão, você mencionou o caráter do silenciamento, mas não chegou a ter essa possibilidade de aprofundar. Acho que seria muito legal a gente conduzir um pouco, falar um pouco sobre essa parte do trabalho. Não, realmente, a boca e a linguagem, né, a impossibilidade da linguagem tem muitas camadas sobrepostas, e acho que esse silenciamento é muito importante, né? Enfim, ele existe de diversas maneiras, e quando a gente faz esse recorte de gênero, né, ele também acontece de diversas maneiras, a depender de qual gênero a gente está falando, né? Então a gente pode pensar de novo na ditadura, né? Mas me interessou também pensar como esse silenciamento se dá pela fome, né? Pela fome, pela desestruturação de um tecido social, né? Desses 60%, por exemplo, da população brasileira que hoje vive em algum grau de insegurança alimentar, a gente sabe muito bem que as mais atingidas são as mulheres negras, né? Então, eu acho que esse silenciamento também ele tem muitas dimensões, né? Inclusive essa que é muito concreta, que é um silenciamento político, se a gente quiser, né? No sentido mais generoso da política, que é conviver junto, que é viver junto em sociedade, que as pessoas simplesmente não conseguem exercer esse direito fundamental de cidadania porque elas foram silenciadas pela boca, não é, pela fome. E, enfim, pensando também no que a Fernanda trouxe, né, desse corpo, e de como esse corpo de materiais é tão fundamental para Maiolino. Então, acho que esse silenciamento também se dá pela palavra, com certeza, num silêncio, mas também pela matéria do alimento e pela cavidade da boca, enfim. Sui, você quer completar? A digestão começa na boca, né, pela saliva, né? E então quando eu penso na boca, eu penso nesse processo do processo das coisas, as coisas acontecendo, né?
Então, pensar na Maiolino, pensando na boca, me faz pensar nos processos mesmo de feitura da obra, assim, do processo de experiência de produção. Então, acho que é o que mais me toca quando eu penso na boca nesse momento, essa questão dos processos mesmo. Os processos como parte de um processo digestivo, de digerir o mundo, assim. Só completando, você falou dessa questão dos processos, e no momento da sua fala você menciona a questão do útero falar, né? E quando você trouxe essa imagem, eu me lembrei uma entrevista recente que foi veiculada em rede nacional, de uma senhora que estava sendo entrevistada junto com os filhos, e a indagação era em torno da fome, da impossibilidade de trazer alimento para os filhos, e ela comenta, eu tenho que conter a minha ânsia e fecho a minha boca para garantir a ele o alimento que ele precisa. E assim, a fala foi muito curta, e era o rosto e o olho lacrimejado que dava conta da linguagem que precisava ser expressa naquela condição. Então, acho que também tem uma questão de que essas temáticas se atravessam, né? E o olhar para Maiolino dessa fome também é um olhar que pensa uma conjuntura, né? Não só na dimensão da micropolítica, como da macropolítica. Acho que não à toa a imagem da mesa é para ser familiar, é para ser cotidiana, é para ser uma troca, né? E é bonito ver como essas costuras vão se dando em escalas muito diferentes. Bom, eu vou abrir para vocês, porque já falamos bastante, imagino que vocês tenham uma série de perguntas. Alguém? Todos tímidos. Paulo? Estou chegando. Oi, Su, tudo bem? Na verdade, é uma dúvida academicona. Você falou que a Maiolino tem uma... nas palavras da Maiolino, tem uma parte que ela fala que todo o processo artístico é antropofágico. Isso tem em alguma citação? Eu queria pegar com você ou ver onde está, em qual livro está. Eu posso te passar meu contato e aí eu te passo... Arrasou. Se eu te passo meu contato e aí eu te passo a entrevista. Arrasou. Obrigado. Bom, obrigado. Também agradeço poder ouvir tanta coisa, ouvir outros atravessamentos desse corpo imenso. E uma coisa que eu fiquei pensando, me perguntando, que eu gostaria de ouvir de vocês também, que nessa aposta numa apresentação não linear, não cronológica, tem também um certo desafio à noção de que uma obra está acabada na história. Tem uma certa rebeldia da própria Ana, em que as coisas acabaram, e o entendimento de que tudo sempre pode voltar e que os fins mudam os começos, assim como está lá tudo dito desde o começo. E quando a gente escolhe mostrar uma artista como essa, com esse destaque, assim, a gente está, por um lado, fazendo uma espécie de juízo sobre o papel da artista na história, a sua importância na sua geração, né? Mas também está apostando que ela tem alguma coisa urgente a ser vista agora. Então, lógico, eu teria as minhas próprias intuições, mas eu queria ouvir para vocês, estando hoje, sendo hoje, encontrando esse trabalho neste momento, que aspecto deles surpreende ou inquieta mais para vocês nesse processo de rever o trabalho? Geralmente fica para quem pergunta, quem começa a começar, né? Eu acho muito interessante não ser linear e cronológico, porque é engraçado como a Ana
quase num caminho esperado inverso. Ela começa com vídeo e depois ela vai para meios um pouco mais tradicionais e volta para o vídeo, para o áudio. Então, isso eu já acho uma coisa interessante, porque tem uma ideia de uma história da arte que vai num avanço de meios, né, ou de uma atualização de meios, e ela vai fazer meio contrário e misturar, assim. Então, isso eu acho interessante ver como boa parte do trabalho recente dela tem a ver com cerâmica e tal. Mas acho que ainda, para mim, assim, é muito interessante ver as perguntas que ela faz e como são perguntas que ainda ecoam, ou essa situação de pergunta, de dúvida, sabe? De você olhar para um trabalho como o Glu 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 e ele parecer extremamente atual nesse prazer e dor de uma fome e de um corpo que pode estar na função normal dele, mas que também pode remeter a uma violência, e de algumas coisas muito simples, como a linguagem, né? Assim, como algumas palavras, como algumas interjeições, e que ainda te fazem parar e olhar para pensar, olhar sobre o que para onde exatamente ela está apontando, né? E acho que o trabalho não está exatamente em responder, mas está aberto para essa pergunta. Eu acho que é um trabalho que faz perguntas nesse sentido, te coloca num lugar meio dúbio, como você falou na apresentação, e eu acho que isso perpassa várias obras, assim. Então, essa situação de uma dúvida como potência, como matéria de trabalho, eu acho que é super atual. Eu acho que a gente tem muita certeza de muita coisa hoje, e aí perde, talvez, essa dinâmica antropofágica de todo artista, né? Assim, de se apropriar e tatear ou digerir, ou, né? Acho que a gente falou palavras que são de alguma maneira próximas, assim. Então eu acho que isso de puxar o outro para perto nessa dúvida, eu acho que é muito potente hoje ainda, assim. Mesmo nos trabalhos mais antigos. Acho impressionante como os trabalhos mais antigos, do início dos anos 60, ainda são trabalhos que, se você tirar a data, são trabalhos de hoje, assim, né? Para mim. Eu concordo. E, não sei, numa exposição cronológica, também tem um subentendido, né, de que existe uma evolução, alguma coisa de sair de um lugar e chegar em outro. E acho, de fato, que a Maiolino dá voltas, né, e volta a problemas que se reconfiguram mais ou menos, e aquele problema toma um outro corpo, ele é resolvido de outra maneira, com outros materiais, mas não é nunca completamente resolvido, né? E ela vai buscando. Então, acho que a montagem da exposição tem tudo a ver com a própria obra, né? Esse pensamento circular da Maiolino e de experimentação de muitos materiais. E acho também muito interessante, enfim, sentir mesmo, né? Ver essa obra no espaço, que é um corpo que ocupa espaço, e a gente olha, por exemplo, a terra modelada, né? A gente vê claramente que um trabalho de arte é trabalho, né? Aquilo é material, e a gente não está falando sobre algo etéreo ou filosófico só, né? Então, também, eu acho que ela puxa a gente para esse mundo material, e a gente nunca esquece, né, desse aspecto que é bastante desprezado, né, pela arte num aspecto intelectual, enfim, que seria mais importante do que o corpo. Então, acho que ela também nos força a
ver as obras com o nosso próprio corpo, né? Esse peso dos materiais, enfim, a argila que vai secando. Acho que material, né? O material é muito importante também. Eu acho que tem 2 momentos assim da obra da Maiorino que no hoje me tocam mais profundamente. Uma é a obra em si, Arroz e Feijão, diante da realidade da fome. Assim, ela é extremamente atual. E as outras são as obras de repetição, justamente por essa questão material do trabalho, né, do cotidiano, do dia a dia, do fazer, assim, que me tocam muito, que me comovem, assim. Então, acredito que são esses os 2 momentos assim da obra aqui. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria elogiar a fala de vocês 3 hoje. Foram um complemento a tudo que já foi dito e já foi o Paulo Eckhoff e a Ana trouxeram na semana passada. E eu queria trazer 2 questões, ouvir de vocês. São questões simples, mas eu acho que eu gostaria de ouvir de vocês. Primeiro, os muitos lugares onde a Ana morou, onde ela viveu, onde ela nasceu, onde como mulher nesses países todos, e o quanto isso influenciou na obra para vocês. Assim, eu gostaria de ouvir o quanto tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Itália. E segundo, eu queria ouvir de vocês essa questão da onomatopeia, a figura de linguagem que brilhantemente colocada no título da exposição, Psil, e em outros trabalhos como Glu-Glu. Eu queria ouvir de vocês, assim, a partir dessa figura de linguagem, o que se pode ouvir da Ana Maria a partir disso. Bom, obrigada pela presença e pelas perguntas. Não sei, eu fico pensando que esse trânsito da Ana talvez possa ter feito ela buscar um solo que fosse comum a tudo, sabe, assim, um lugar que, enfim, até é interessante ouvir o Paulo também, que esteve próximo dela nesse processo todo, e Priscila, mas fico pensando que muito do que ela traz assim nos trabalhos apesar de muitos trabalhos terem mapas, territórios, né, e várias leituras de mapas, né, mapas geográficos mesmo, mapas mentais, né, ela usa muito essa imagem, a ideia de fronteira, de território, de deslocamento, né, eu acho que tudo isso é muito presente no trabalho dela. Mas tenho a sensação que, de alguma maneira, ela traz questões que são meio solos comuns, e talvez isso tenha sido uma maneira dela se reconhecer em cada um desses lugares, né? Então, assim, a família, o trabalho e o tempo, e os materiais, né? Alguns materiais antigos, né, assim, que tem uma presença independente do lugar, né, que esteja mais ligado ao tempo do que ao lugar. Não sei, acho que eu iria por esse caminho, assim, pensar nesse solo comum, essa coisa da família, da linha do tempo, né, acho que meio por aí. E acho que a onomatopeia me interessa muito pensar por essa interpretação do corpo. Assim,
Eu acho que são palavras ou figuras de linguagem que ganham sentido na presença. Assim, você tem que olhar muito da relação do corpo. Acho que o próprio título, de alguma maneira, traz essa relação com a palavra, né? Então, eu acho que também esse estar presente e em relação ao outro, eu acho que é o que me salta mais, assim, pensando nesse campo das palavras, assim, que ela usa também repetidamente, né? E do sotaque, do acento. Os trabalhos sonoros são muito interessantes por isso, eu acho, assim. A Ana tem uma fala muito forte, né? Assim, que ainda guarda, eu acho, esses lugares por onde ela passou, num certo sentido. Imagino que todo mundo tenha vindo sortudos na outra conversa também. E a fala da Ana é uma fala muito forte. Então, a maneira como ela mistura algumas línguas, assim, mistura palavras na frase, sabe? Acho que isso talvez tenha a ver até com a sua primeira pergunta, eu acho. Comentando um pouco a questão de gênero, né? Você falou ser mulher, como isso influenciaria talvez na obra ou não. Nesse caso eu não saberia dizer, mas eu acho interessante a gente não perder de vista que o gênero atravessa, né, essas hierarquias, essas construções sociais de gênero atravessam tudo, inclusive a crítica, inclusive a recepção dos trabalhos, né? Então, nesse momento da ditadura, para citar alguns exemplos, né, que se fala muito sobre arte política dos artistas, eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, ou de fazer um exercício de imaginação, que é o seguinte: se uma das obras mais importantes do período, As Trouxas Ensanguentadas, fossem feitas por uma mulher, o significado muda completamente, né? E se esse trabalho fosse feito por uma mulher negra, muda mais uma vez. Então, o trabalho ele também não está isento, né? As nossas leituras, a gente sempre está contaminado por isso. O Antônio Manuel, né, que eu citei, que se incomodou com o Monumento à Fome da Ana Maria Maiolino, quis destruir, disse que aquilo era conservador, etc. Ele também tem uma obra muito interessante, que é o corpo dele, né? No museu. E se fosse uma mulher? O que isso ia... que obra seria essa, né? Não seria a mesma, certamente. Então, apesar de não saber te responder como ou de que maneira a Maiolino ser mulher influencia, de fato, na obra dela, que eu não... enfim, não consigo acessar, mas eu acho sempre importante lembrar que isso influencia a todos nós, inclusive a própria obra. Me toca o estrangeirismo na Maiolino, né? Esse ser estrangeira, porque a obra dela fala muito como a arte como modo de subjetivação, pelo menos para mim. Assim. E eu acho que esse ser estrangeira influencia muito nessa obra de arte como modo de subjetivação. Então, eu acho que... Agora, com relação ao Psyu, eu não saberia opinar, assim. Talvez interessante, né, que Paulo já falou no início, que o Psyu pode ser muitas coisas. Também que a questão de gênero também atravessa materialmente, né, e é ambíguo, assim, tanto a linguagem, porque afinal de contas a obra dela também é uma linguagem, né, e nós nos relacionamos com entre linguagens, entre o que a gente conhece, o que a gente tem como bagagem, não é?
enfim, acho que esse espaço entre o espectador e a obra também é muito interessante, né, para a gente pensar nessas falhas de linguagem mesmo, nesses ruídos de comunicação que, afinal de contas, nunca vai ser completo, né, entre as pessoas de lugares diferentes, enfim, que ocupam lugares diferentes também na sociedade. Sempre vai ter alguma ambiguidade, algum ruído, algum não compreensível, né? Mais alguma pergunta? Thalita. Oi, gente, boa noite. Eu ia ficar quietinha, mas vou deixar conversar depois no boteco, alguma coisa assim, mas talvez seja pertinente. Porque nas 3 falas, em determinados momentos, eu consegui pincelar o cotejamento, a citação de uma questão que está presente na produção da Ana Maria Maiolino, mas que, no entanto, não são as obras mais consagradas que circularam até hoje e que constituem esse imaginário coletivo em relação à obra da Maiolino, né? E aí me chama muita atenção que justamente essas obras, né, elas estão presentes aqui, inclusive algumas que eu não conhecia, algumas gravuras, né, e que vão, assim, que tocam nessa questão de gênero que a Mariana está trazendo, tá, a gente mora tão marcado, não é? Que são as obras em que ela aciona, de alguma maneira, seja figurativo, seja pela metáfora, a experiência da maternagem. Não da maternidade, mas da maternagem, a maternagem como cuidado, não é? Eu acho que isso está presente como uma espécie de aura ao longo de toda a produção dela, mas eu achei que talvez seria interessante se vocês pudessem salientar isso, uma vez que essa é uma temática no nosso sistema das artes que é extremamente tratado como segunda, terceira categoria, inclusive pelas mulheres artistas, não é? E não que não hajam obras e artistas mulheres que não estejam interessadas nisso, mas é quase como se fosse um tabu que mulheres artistas falem sobre a experiência da maternagem como se fosse uma redundância, né? E é isso, né? E parabéns pela mesa, bastante interessante. Tá. Eu cito, né, o matriarcado de Pindorama do Oswald no texto, e porque me toca muito a Maiolino falar claramente que ela escolheu ser mãe, que ela queria ser mãe, né? Eu sou mãe de 2 e eu sei o que significa a maternagem para a sua vida de artista. E eu fico pensando que no período dela, né, ainda assim, para a idade que ela tem, então, o que essa maternagem representava em termos de tempo de cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, que voz que dá para ela essa maternagem, né? Esse processo. Acho muito forte na obra da Maiolino a maternagem. Tá. Acho interessante isso que Su falou, porque a gente estava vendo, enfim, eu vi a exposição hoje, porque, enfim, não estou aqui, né? E vários trabalhos a gente estava comentando como é incrível pensar como ela realizou essa obra nesse contexto e nesse lugar também, né? E acho bonito pensar, de repente, a gente falou isso vendo o vídeo dessa segunda sala, do tecido que vai passando pelo rosto, assim, pensar em, de repente, como ela transformou isso em uma condição, mas sem romantizar essa condição, mas incorporando as questões dessa condição, né? Assim, e no momento que a gente tem também uma outra condição mais macro que também está sendo reposicionada, a ideia de subdesenvolvimento, né? Assim,
que não vai rolar, a gente não vai superar, não é uma coisa de tempo, é uma coisa de estrutura. Então, somos isso, né? Temos que lidar com isso. Então, acho que é muito também potente ver no trabalho dela, eu acho, como isso é adotado ou incorporado como uma condição e pensar como ela faz, como muitos dos trabalhos têm um pouco desse apertamento, desse tensionamento, dessa escolha, né? Não sei, ouvindo você falar me fez pensar isso também, vendo a exposição. Posso só complementar, porque eu acho que essa parte nem a Fernanda sabe, mas no meio do processo para realizar o livro, a gente trouxe vários documentos inéditos e não inéditos, textos dela, fotos, e aí deu aquela curiosidade, será que no MAN não tem mais nada, já que ela participou de tantas coisas? E aí a gente pediu para a Fernanda, e o arquivo do MAN está sempre... É o arquivo de Schrödinger, né? Ele está aberto, mas não está aberto, pode vir, mas não pode. Então, Fernanda, vai lá, por favor. Aí, por favor, não, né? Também como um serviço, né? Mas aí a Fernanda fez a pesquisa e mandou tudo que tinha, pelo menos organizado, relativo a Maiolino, e não tinha grandes surpresas. Não tinham as tais fotos que a gente romantizava que talvez existissem. Tinha muito clipping. E aí veio o clipping, e aí no dia seguinte eu cheguei no ateliê, a Ana estava assim, ela falou, você leu aquilo tudo? Ela já conhecia tudo aquilo, mas ela voltou assim, a experiência de ter lido pela primeira vez. E era muito frustrante, porque os textos são muito toscos. Porque tem um aspecto sexista explícito na coisa da a esposa do Gershman, porque a esposa do Gershman, porque que é uma coisa, já é um negócio, mas tem uma parte mais dura, eu acho, ou que não parece, que é mais dissimulada e, portanto, pior, que tem nos primeiros momentos que ela apresenta os mapas mentais, em que ela transborda a sua biografia, suas escolhas, ter querido ter filhos, os nomes dos seus filhos, o coração de mãe, etc. Vem textos que falam assim, ela é tão boa, por que ela fica falando essas coisas? Por que esses assuntos menores ficam fazendo ruído aqui nesse negócio? Ela é tão bonita, ela é competente. E ficava vindo. Lógico que eram os mesmos caras que passavam horas discutindo as amantes do Picasso, estava tudo bem. Mas aquilo era um nível de tabu com muito recalque em cima. E aquilo, quando chegaram esses textos, deu para ver na Ana voltar essa revolta, que por um lado torna mais admirável o quanto, apesar dela ter lido aquilo no jornal, ela não ter deixado de falar de nada nem por um mês. Aquilo continuou no primeiro plano. Mas, por outro, também fez a gente conversar nas semanas seguintes sobre o quanto hoje provavelmente seria muito bizarro, pelo menos no meio da arte, ver exatamente aquela formulação, né? O quanto alguma coisa mudou. Ou deveria mudar, não sei. Uma dúvida. Pelo menos mudou no sentido de que foi possível deixar isso muito em primeiro plano na montagem, nos textos dela, que estão no catálogo, e a própria escrita dela, que é ainda mais, digamos, direta, porque nos trabalhos as coisas vêm mais codificadas, às vezes. Você precisa ter alguma chave para abrir a pista. Mas na escrita tem um elemento direto biográfico, aparece, e a Ana está, pela primeira vez agora, cogitando organizar um livro dos escritos dela, que envolve também uma percepção de que alguma coisa na recepção muda, ou talvez tenha mudado. Eu não sei, fico na dúvida. Talvez tenha mudado para permanecer igual, eu acho, como é uma recorrência, porque assim, já ouvi mais de uma vez
amigas artistas que engravidaram e falar, puxa, que pena, você engravidou, vai parar de trabalhar, vai dividir o tempo de trabalho, ou então perceber uma certa, que é o oposto à tematização disso, sabe? Esse lugar que vira um tema meio obrigatório. Não sei, é uma percepção, deixo aberto aqui se alguém quiser comentar, mas fico pensando que talvez uma parte, claro que não é tudo, né? Acho que não dá para generalizar, mas uma parte da mudança, na verdade, seja um outro lado da moeda que permaneça. Eu ouvi isso, eu escutei, mas agora que você ganhou o Prêmio Select, você vai engravidar por quê? Que ideia é essa? Só faltou que ideia de jirico é essa? Eu escutei isso. E também questões muito práticas, né? O trabalho de cuidar dos filhos continua sendo não remunerado. O trabalho de artista, muitas vezes, também é não remunerado, né? Então, fica difícil. Mas foi difícil ver essas matérias, assim, foi triste ler. Ainda mais vendo a Ana depois, né? Foi triste ver um acervo num lugar onde ela fez coisas tão importantes e que não tinham essas imagens, mas também é uma questão, não é só dela, assim, acho que é uma questão do incêndio e outras coisas, enfim. Mas é muito duro ler essas matérias, assim, ver essa redução, né? Acho até que, enfim, só uma coisa que também me ocorreu, né, que tem um trabalho na Documenta sobre cuidados infantis, uma creche, né, conto isso, da Graziela Kunz. E acho que recentemente também foi um pouco ridicularizado na imprensa brasileira, se eu não me engano. Então, acho que algumas coisas ainda são bastante persistentes. Bom, infelizmente eu preciso acabar por conta do horário. Eu queria agradecer a presença de todas, todos e todas por essa noite. Agradecer o aceite ao convite, o diálogo e essas falas maravilhosas que vocês trouxeram. Queria também agradecer a Natami, que está lá no fundo, que participou ativamente desse diálogo e da viabilização da mesa. Obrigada, Paulo, também pelo convite. E, bom, temos uma performance ainda, como o Paulo colocou, no fim da exposição. Vai ser relembrado nas nossas redes, mas acho imperdível. E quem ainda não teve a possibilidade de ver com atenção, volte, porque realmente vale a pena. Então, boa noite, espero vê-los em breve. Até mais.